Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Simensato. Presente. Renato de Souza Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Maziro Fagotti. Valdeir Joaquim Faria. Presente. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que leia as matérias do expediente. Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Excelentíssimo senhor presidente, transcrevo na íntegra o requerimento número 395/2012, de autoria do vereador Nelson Júnior dos Reis Júnior da Van, aprovado na sessão ordinária realizada no dia 1º deste mês. Requerimento número 395/2012. Requeiro à Casa, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ofício ao Congresso Nacional solicitando mudança na legislação eleitoral, de modo a permitir reeleição para os cargos do Legislativo apenas uma vez, a exemplo do que ocorre com os cargos do Executivo. A Constituição assegura aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital, ou de vereador, o registro de candidatura para o mesmo cargo ininterruptas vezes, desequilibrando o pleito eleitoral, resultando que muitos acabam fazendo carreira na política. Constata-se que, uma vez que os benesses decorrentes da atividade pública acabam sendo creditados a este ou àquele candidato, na medida em que quem está no poder tem uma enorme exposição na mídia, em decorrência das atividades que exerce, permitindo que tenha uma longa carreira política e impedindo a oportunidade igualitária aos demais candidatos. Diante do exposto, solicito ainda que seja oficiada a todas as câmaras municipais de nossa região administrativa, objetivando angariar o apoio necessário à nossa proposta. Agradeço desde já a atenção dispensada a esta importante questão. Atenciosamente, Roberto Campos, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 532/2012. Senhor presidente, em complemento ao nosso ofício número 496, de 20 de nove de 2012, vimos solicitar a inclusão da Rua 1 e a denominação do empreendimento Conjunto Habitacional Caconde D. Sem mais para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luciano de Almeida Semensato, prefeito. Indicação número 76/2012, de autoria do vereador José Paulo Borges, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de reparar calçada na rua Washington Luiz, na altura do número 200. Indicação número 77/2012, de autoria do vereador Denis Donizete Paiva, indicando ao diretor do IBGE para que proceda a recontagem da população de Caconde. Recebemos também com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação as moções número 20 de 2012, 21 e 22 também de 2012. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Comissão de Finanças, quarta-feira, 9 horas. Comissão de Justiça, também quarta-feira, às 9 horas. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Simensato. Presente. Renato de Souza Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva, presente. Silvana Elizabeth Maziro Fagotti. Valdeir Joaquim Faria. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os senhores vereadores, teremos em única discussão e votação a moção número 20 de 2012 de louvores em honra da Congregação de Jesus, de autoria do vereador José Paulo Borges e corroborado pelos demais vereadores. A referida moção recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloco em discussão a matéria que foi lida.
presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu peço a aprovação dos nobres colegas, porque eu acho que trata de uma irmandade que muito serviço prestou à comunidade cacondense. E por razões, conforme disse o padre Ivan, por razões de falta de mulheres, de moças vocacionadas, estão fechando em vários lugares essas suas casas. Mas eu acho que Caconde muito deve a esta irmandade, porque por 70 anos prestaram esse serviço aqui em Caconde, principalmente no hospital. Então acho que nada mais justo do que deixar registrado nos livros da casa e nos livros da história de Caconde o trabalho realizado por elas. E eu acho que a casa prestará uma grande homenagem e será para eles também um motivo de muita gratidão e nosso, quando eu digo nosso, do cacondenses, pelo trabalho que elas aqui prestaram. Só, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Fico feliz e bastante contente pela iniciativa do nobre colega José Paulo. E também compartilho, né, da mesma maneira, da mesma forma que os demais colegas. E deixo aqui uma palavra simples. Muito obrigado pela presença das irmãs em Caconde. E na minha vida tem uma passagem bem significativa. Em 1975, 11 de janeiro de 75, nascia então José Renato Semensato. Naquela situação, eu nasci de 8 meses. E informações que eu não passaria para o outro dia. Então, a Madre Calazans, naquela oportunidade, me batizou com o nome de José, para que eu não falecesse sem nome. Mas quis o destino que no outro dia eu estivesse acordado e estou aqui até hoje. Então fica de alguma maneira também meu muito obrigado a todas as irmãs, né, pelo trabalho. E hoje ainda, conversando com uma delas, ela está numa indecisão muito grande de ir a São Paulo ou de ficar em Caconde, tomar a decisão dela. Na campanha eleitoral, pude passar na casa dela e vi a tamanha vontade que ela tem de continuar em Caconde. Mas ela teria que ter uma função aqui para se ocupar, né? E hoje ainda eu falei que Deus o abençoe na tomada de decisão, ir embora de Caconde ou ficar aqui. Eu vou ficar na torcida para que ela fique e para que de alguma maneira ela tenha função aqui em Caconde e possa contribuir com a nossa amizade a cada dia. É só, senhor presidente. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também em única discussão e votação a moção número 21 de 2012, de pesar a família do senhor José Sebastião de Paiva, também de autoria do vereador José Paulo Borges, assinado pelos demais vereadores. Também recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloque em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que os nobres colegas que conheceram o seu Zezé há mais tempo que eu sabem da sua luta, do seu trabalho, a sua dedicação para a criação dos seus filhos, o seu lado religioso também sempre agindo de maneira reta e correta. Eu acho que nada mais justo que a casa prestar essa singela homenagem à família, né? Porque a ele já foi, mas a família, desejando a elas o conforto de saber que ele por aqui passou e cumpriu a sua meta. E acreditando no caso, principalmente no caso dele e da família que são cristãos, que ele hoje já reina na glória do céu. Era só, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Compartilho das palavras do nobre Edil e falo que é uma pessoa que merece as honras dessa casa, né?
por tantos feitos, né, e por ter uma família tão boa, né, pessoas da igreja, pessoas que estão ajudando o Caconde a crescer. É só. Senhor presidente, eu passo a palavra. Palavra concedida. Realmente é difícil uma hora dessa estar, de alguma maneira, fazendo uma moção nesse sentido, mas fica aqui minhas palavras também de conforto à família. O Sr. Zezé é um homem muito calmo, um homem que passava para todos os amigos que no comércio dele lá estavam, uma paz, uma amizade gostosa, um homem muito calmo e que trabalhou durante toda a vida. Com seus filhos, ele plantou a semente do empreendedorismo, né? Todos os seus filhos têm uma liderança muito grande aqui no nosso município e agora também lá fora, em outros municípios. E todos eles com uma liderança muito grande nessa maneira de abrir empresas, de alguma maneira de alavancar a economia da nossa região e a criação de emprego, né? Todos eles com uma batalha muito grande, uma família muito bonita, e mais uma vez o nobre colega Zé Paulo foi muito feliz nesse sentido. Aliás, todos nós aqui, né, de estar fazendo uma moção para um homem que de alguma maneira representou muito bem a nossa cidade e que vai deixar saudade para a família e para os amigos. Já deixa saudade, né? Senhor presidente, conceda a palavra? Palavra concedida. Fica aqui meu sentimento de coração à família Paiva. Que Deus pode dar conforto aos que ficou e pode dar conforto a ele que se foi, que pode dar um bom lugar para ele, que todos nós católicos espera que a gente não morre, a gente vai ressuscitar ainda um dia. Como todo mundo já colocou aí, né, nós temos aí o Sr. José, que era um belo comerciante, um bom pai, uma pessoa muito estimada e respeitada e merece o nosso respeito. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem. Só a respeito dessa moção que nós fizemos aqui para as irmãs, será entregue para sei lá como é que chama, a chefe lá da Irmandade, na quinta-feira, durante uma celebração lá na igreja. Se algum dos nobres colegas quiserem fazer parte lá, a gente vai estar lá entregando essa moção à superiora que cuida da casa de Caconde aqui. Professor. Teremos também em única discussão e votação a moção 22 de 2012 de pesar a família da professora Cleide Sueli de Lima, também de autoria do vereador Ademir Pandolfo e assinado por todos os demais vereadores. Recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloca em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, com as palavras? Palavra concedida. Hoje, no dia do professor, né, é muito triste fazer uma moção, né, para essa pessoa que se dedicou tanto à educação de Caconde. Uma pessoa dava aula particulares em sua casa, conheço várias pessoas que passaram por lá, e uma pessoa que também lutou para que a educação progredisse, né. Então, hoje, nesse dia do profissional, né, do educador, é a pessoa que lutou todos os dias para que a educação chegasse e crescesse cada vez mais. É só. Senhor presidente, eu passo a palavra. Palavra concedida. Também compartilho das palavras do colega Denis. Eu, de alguma maneira, até me sentia parte da equipe, uma vez que a professora Cleide lecionava na escola estadual Roquielo, e em muitas oportunidades eu, na ida para buscar a minha esposa,
a professora Cleide, sempre com o seu carro ali, simbólico, conhecido por todos os alunos, né? Um carro que eles tiveram até uma iniciativa de tentar levar para o Luciano Huck, né? A professora Cleide era muito querida pelos alunos e eles tinham essa iniciativa. E todas as vezes que eu ali estava, a professora Cleide, com o seu carro, sempre dava carona para alguma professora que estava de a pé. Uma professora muito dedicada, como diz o colega Denis, além das atribuições na escola estadual, ela ministrava muitas aulas particulares, uma excelente professora, também fora da sua matéria escolar, ela também tinha muito conhecimento em outras disciplinas. E eu vou dizer também nessa questão nossa aqui, né, nessa vontade nossa de lutar para a política boa de Caconde. Professora Cleide, se eu não estiver enganado, desta vez foi a segunda vez que ela foi candidata a vereadora, né? E eu pude ver lá na casa dela uma placa com o nome dela, tudo. Infelizmente a doença, uma doença muito, fica até difícil de falar um adjetivo para essa doença, mas uma doença devastadora, né? Com pouco tempo de informação da doença dela, logo já recebemos a notícia. E mais uma vez, como dizia o colega Denis, marca muito, vai ficar muito marcado para os alunos, para os colegas profissionais, né, os amigos professores, que veio muito próximo da data em comemoração ao Dia dos Professores, né? Mas é uma professora que deixará muita saudade, uma amiga que deixará muita saudade, mas ela cumpriu o seu período aqui na Terra dignamente, né? Eu estive presente e pude participar lá, de alguma maneira, da tristeza, mas no mesmo momento também de uma alegria, porque a professora e a humana, né, a pessoa que ela deixou muito exemplo bom e muitas virtudes aqui a ser seguidas, né? É um verdadeiro espelho. Então fica aqui a minha, de alguma maneira também a minha tristeza, né? E a família, de alguma forma, um conforto. Não é fácil. Uma pessoa muito jovem, tinha um futuro muito grande pela frente, estava prestes a aposentar para dar uma descansada e poder curtir um pouquinho da vida, né? O professor ganha pouco e agora que ela ia poder curtir um pouquinho da vida, ela se foi. É só, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço Palavra concedida. Como já comentei nos outros que se foram, essa mulher também vai deixar uma marca histórica em Caconde. Eu acredito que não teve nenhum estudante em Caconde que passou por algumas dificuldades que não foi lá nela buscar o seu reforço, buscar os seus ensinamentos. Eu vou em quase todos os velórios de quem eu tenho amizade e conheço. Nesse eu não quis nem ir. Eu sempre vou lá para dar aquele último adeus lá no velório. Porque eu quis ficar com aquela imagem dela ali naquela janelinha, porque eu passava e passo muito ali naquela rua, e ela sempre ali naquela janelinha, infelizmente, né, com o seu cigarrinho na mão, que eu acho que foi uma das coisas que ajudou a levá-la mais depressa. Mas tenho certeza também que a sua missão foi cumprida aqui, e bem cumprida. Eu acho que ela deixou muitos ensinamentos a esses nossos jovens, e a alguns já até com mais idades, porque durante esses 22 anos que eu moro aqui em Caconde, durante esses 22 anos eu vi aquela mulher ali ensinando jovens e até adolescentes, crianças, todo tipo de estudante, ela sempre esteve ali passando os seus ensinamentos e os seus conhecimentos. Eu acredito que ficará uma bela mensagem, uma bela imagem dessa professora. E como disse o nobre colega lá, que também lutava às vezes pela política, quer dizer, que via alguma coisa, que entendia que tinha condições de prestar algum trabalho também à nossa sociedade através da política.
disputou por 2 vezes, felizmente não foi eleita, mas eu tenho certeza que ela fez a sua parte durante o tempo em que esteve aqui entre nós. Só. Finalizando, eu acho que, como eu falo mais uma vez, ficar por último para terminar o discurso é muito difícil, porque tudo que a gente comenta no final já foi comentado. Mas como está aqui, eu acho que hoje é um dia para comemorar, né? Porque é um dia dos professores, pessoas que, na maioria das vezes, ajudam e muito. E a dona Cleide foi uma delas, uma pessoa maravilhosa que ajudava a maioria dos alunos que tinha dificuldade com suas aulas. E ela, antes de ingressar no Estado, nós a vimos com mais frequência ainda naquela janelinha com seus alunos. Então, acho que era um ponto que vai ficar marcado. Eu tenho certeza que as pessoas que vão passar ali sempre vão lembrar dela. E também, como ela era uma pessoa maravilhosa e mostrava também a sua capacidade, porque dificuldade de Caconde, dona Cleide estava lá para servir com suas aulas. Então, que Deus deu descanso a ela e conforte os familiares, porque a homenagem aqui é o mínimo que a gente pode fazer, né? Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicita ao subdiretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. Começando por presidente dessa casa, né? Grande amigo nosso. Hoje é dia do professor. Parabéns pelo dia do professor. Porque sem professor, o mundo gira em torno do professor, né? Se não tiver professor, jamais vai ter criatividade. Também quero parabenizar o meu irmão, o Zé Renato, né? Porque parabéns por Deus ter lembrado de você quando você era recém-nascido, tá entre vida e morte, e Deus pôs a mão e vai sobreviver e vai ajudar alguém. Foi meu professor, vai servir para ajudar alguém e está ajudando bastante, e se Deus permitir vai muitos anos ajudar muita gente ainda, né? E, de maneira geral, quero parabenizar todos os professores de Caconde, do Brasil inteiro. E, de forma, cada um tem seu jeito de ser professor. Porque eu posso garantir para vocês que muitas vezes eu aprendi muita coisa, às vezes com quem não sabe escrever dá o nome. Então, às vezes, não é só de se levar a formatura de professor que é professor de alguma coisa, né? Eu tenho certeza que eu aprendi muito com quem não sabe nem escrever nome. Mas, de maneira geral, se não tiver os professores formados, jamais ia ter... como que pode falar assim, ia progredir, nada progride se não tiver professor. Parabéns pelo dia do professor. Senhor presidente, posso falar? Palavra concedida. Primeiramente, quero parabenizar os professores, né? O professor Zé Renato, o professor Demir, por essa data, né, tão especial. Vocês que, atuando nas suas áreas, dedicam boa parte do seu dia, da sua vida, para poder levar o conhecimento para todas as pessoas, né? E graças a um professor, nós estamos aqui hoje, né? Então, parabenizar todos os professores, tanto de Caconde quanto todos os professores em geral. E eu queria falar um pouco da minha indicação. Eu fiz a indicação do IBGE para que estude a possibilidade de fazer a recontagem. Por quê? No nosso censo, nós não passamos de 18 mil habitantes. Pode pegar lá, está sempre em torno de 18. Aí eu tive fazendo umas pesquisas. Na escola de Barrânia, escola professor Fernando Magalhães, professor Roquelo e o Scala, colégio Scala particular, estudam mais ou menos 3 mil alunos em todos os períodos. Nas escolas municipais, Candilão, Walter Gomes e Ernesto, é mais ou menos 1.200 crianças.
E nas creches, que pegam também os núcleos das EMEI, chega em torno de 580 crianças. Levando em conta que na última eleição, o número de eleitores, no total, não estou dizendo eleitores ausentes, foi de 14.500 mais ou menos, quase 14.500 eleitores, dá um total de 19.600 pessoas. Aí eu pesquisei no posto de saúde, tem em torno de 350 crianças cadastradas pelo SUS com menos de 3 anos. Então essa conta tudo chega a quase 20 mil pessoas, e nosso município não passa de 18. Então eu acho que tem coisa errada, né? Aí meu pessoal de fora vem votar aqui, mas tem pessoal daqui que vota fora. Eu mesmo conheço muita gente, tá no dia da eleição, a gente fica andando para cá, muitas pessoas falam, aqui justifica o voto. Tenho certeza que deve ter abordado algum outro vereador ou alguém do pessoal está trabalhando delegado, do fiscal, com certeza o pessoal aborda. Aonde justifica e tal. Do mesmo forma tem nós morando fora, tem deles morando aqui. Então, eu achei muito, né? E acho que a recontagem é ideal. E a respeito do requerimento que veio de São João da Boa Vista, se essa casa for fazer um ofício e assinado por todos, eu não compartilho dessa ideia. Eu acho que se o vereador está no cargo há 2 anos, 3 anos, eu acho que ele tem capacidade, né? Eu acho que quanto mais tempo a gente está, eu, por exemplo, no primeiro mandato, no primeiro ano, primeira sessão, você não sabe nada, você chega, você acaba aprendendo com a ocasião, né? E você vai adquirindo um costume, né? Tem aqui o vereador Zé Paulo, Lanar, né? Que já é o segundo, eu deveria estar indo para o segundo mandato dele também. Então, o Zé Renato também substituiu. Então, quanto mais tempo você passa na casa, mais experiência você adquire, né? Então, para mim, eu sou contra, honestamente sou contra. Acho que até a reeleição para prefeito, presidente, governador, acho que quanto mais competência a pessoa tem, quem elege é o povo. E se ele tem competência para isso, que ele fique lá o tempo que o povo achar que ele é necessário. Então, se for ter um ofício assinado por todos, eu não compartilho dessa ideia e não assino o ofício. Pode... desde já deixo meu manifesto aqui, levando em conta que eu acho que com a experiência que a capacidade vai aumentando. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Eu peço palavra? Palavra concedida. A respeito do ofício aí do nobre colega de São João da Boa Vista, né? Eu também não compactuo com essa ideia. Mesmo porque, se eu não me engano, ele só disse a respeito das câmaras municipais. Não, mas de qualquer forma. De qualquer forma, também não compacto com essa ideia, porque existem pessoas que realmente são dedicadas à política. E são muito úteis. É lógico que existem os pilantras, como existe em qualquer outra repartição, em qualquer outra agremiação, e em todos os lugares existem os pilantras, como existem na política também. Mas isso é vontade do povo, e o povo é que tem que decidir. Eu não acredito que com a simples não permissão de reeleição se vá consertar isso aí. Porque existem políticos. Posso citar aqui o exemplo de Ulisses Guimarães, que foi político por 50 anos e exerceu o seu mandato com dignidade. E a política, eu tenho certeza que hoje seria outra, não fosse a existência de um Ulisses Guimarães, o nome que eu lembrei agora na hora. A respeito do caso de Caconde, eu acho que aumentou imensamente o número de eleitores. Com certeza, existem muitas pessoas que têm o seu título eleitoral aqui na cidade e não têm aqui o seu domicílio de forma alguma. E isso fica praticamente caracterizado falsidade ideológica. Eu acredito que para uma próxima eleição, quem sabe dos votos dessa mesmo, eu vou tentar verificar se há uma possibilidade, porque a gente sabe que teve pessoas que terão que comprovar se realmente estão residindo aqui na cidade por ocasião dessa transferência do título.
porque deve ter endereço aí com 20 eleitores e que realmente nenhum mora naquele determinado local. Falo isso porque tem um rapaz que veio de Mocó que já estava aqui há 5 meses, mas ele não estava morando na sua casa, ele estava morando no sogro, e foi lá depois, acho que faltando 90 dias, e não conseguiu transferir o seu título de Mococa para cá. Então esse caso, porque ele foi honesto e disse lá, não, que eu mudei para cá mesmo, para minha casa fazem 3 meses, não pôde. Mas eu tenho certeza que há muitos casos de pessoas que não residem aqui, não residirão e que são eleitores de Caconde, como aconteceu, se eu não me engano, há 2 eleições passadas se eu não me engano, Gavião Peixoto. Existia lá 4.800 habitantes e 5.200 eleitores. Então, além das crianças, dos recém-nascidos, dos maiores de 70 anos, ainda havia mais 400 pessoas para votarem ali. Então, foi algo de apuração da promotoria pública e eu sei que houve algum resultado. Então, eu acredito que em Caconde também está ocorrendo esse fato. E acho que é função nossa e obrigação nossa procurar fiscalizar isso com mais afinco. Gostaria de deixar também aqui o meu repúdio às palavras do candidato Elisandro Tadeu durante o seu agradecimento através do jornal Folha Cacondense. Acho que usou de palavras muito carregadas e muito, sei lá eu, se não há necessidade de se buscar que ele prove o que ele aqui escreveu. Só que alguns trechos que eu consegui grifar aqui. 200 pessoas que votaram sem ter recebido nenhum benefício, nenhum favor, nenhuma ameaça. Que não comprei votos. Uma boa parte da população ainda vendem votos. Nesse momento, jamais vou querer me eleger se tiver que contribuir com esse tipo de política podre que alguns candidatos fazem. Candidatos que compram votos. Eu sou do tempo que honra não tem preço e não me sentiria honrado se me elegesse por meios ilícitos. Não sei como se sentem candidatos que se elegem desta forma, sabendo que não foram escolhidos, mas compraram a vaga, a não ser que o interesse não seja de fato representar as pessoas. Então eu acredito que para todos que disputaram essa eleição, há aqui umas palavras muito fortes, muito pesadas, que no meu entender carece de provas. Então eu não sei se a casa toma essa medida ou se a gente teria que tomar essa medida particular. Mas eu acredito que isso não são palavras para se pôr no jornal. Comentário existe. Agora eu quero ver provas. Certo? Eu acho que foi muito pesado isso aqui. O Abedinho concede uma parte? Eu concordo com sua fala e acho também que na próxima eleição tem candidato que eu acho que o psicológico dele não é 100%, né? Porque eu estava numa festa no final de semana, o cara perdeu a eleição e queria brigar lá, porque chegou no cara e falou que não tinha votado, né? Então, se todo mundo for votar, se não votou, e o cara for brigar, eu falo pra você vai apanhar muito, tem muita gente querendo bater no seu, e eu acho que tem que ter o cara que vai ser candidato tem que saber, você tem 2 chances, você ganha ou você perde. Se você perdeu, levanta a cabeça. Semana passada eu não cheguei a comentar isso, mas a eleição para mim acabou dia 7, 5 horas da tarde, ganhando ou perdendo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Zé Bento, tive a oportunidade de conversar com o Valtinho da Barra, e acho que acabou por aí. Vamos tocar minha vida, vou não ganhando ou deixando de ganhar. Infelizmente tem muitos candidatos que ficam ali remoendo aquela derrota, achando que todo mundo é culpado, né? E muitas vezes não enxergam que muitas vezes fez ou em cima do palanque, ou fez em cima ou nas casas, né? Que a pessoa vota em quem gosta, em quem confia, né? É só, obrigado. Não, porque aqui também ele não disse, no caso aqui, que foi só os vereadores, né? No meu entender aqui também ele disse que tanto o prefeito eleito como o prefeito não eleito também usou dessa artimanha, porque ele está dizendo aqui de político. Então eu acho que uma coisa ficou meio desagradável isso aqui. Olha, senhor presidente, há uns 3 semanas atrás eu solicitei que fosse feito
um ofício à Secretaria do Trabalho, e acho que não foi feito até hoje. Não foi aquela que nós comentamos, se pedimos para que o senhor passasse aqui para elaborar? Foi, não foi? Eu me recordo que no final, a hora que eu estava terminando, eu pedi para o senhor que passasse com os funcionários, que ele estaria à disposição para montar com o senhor, e se o senhor concordasse com a forma que ficava. Sei. Era isso aí mesmo que eu queria escutar. Beleza. Senhor presidente, nas câmaras onde não existe assessor direto dos vereadores, a Secretaria da Casa tem que fazer isso aí. Concordo. Então, às vezes eu faço a solicitação, a Secretaria faz, e aí eu simplesmente assino. Se concordar com o que está ali escrito, eu assino. Então não há a necessidade de eu vir aqui e dizer o que eu quero. O que eu quero, as solicitações que eu fiz, foi dita aqui na sessão. Então esse não foi o primeiro e acredito que não será o último, mas eu entendo que o trabalho é feito dessa maneira. Mesmo porque eu até, graças a Deus, tenho condições de bolar, de fazer esse tipo de ofício. Mas eu não sei se todos que por aqui passam têm essa condição. Então é isso aí que eu queria. Então que fosse elaborado. Se no momento de eu assinar, eu discordar de alguma coisa, é nesse momento que a gente vai entrar num acordo e fazer. Não, tudo bem, eu concordo plenamente com o que o senhor disse, acredito muito na sua capacidade. Acredito muito na sua capacidade, com certeza o senhor tem, está provando isso e está voltando para a Câmara novamente. Mas no mesmo dia, só colocando o que ele acabou de falar, eu me recordo que o senhor assumiu o compromisso de passar aqui e fazer com eles. Isso daí está gravado também. Então já fica registrado aqui, eu pedi que façam e aí eu passo depois que ele estiver pronto. Tudo bem. Vocês podem providenciar para eles depois? Está ótimo. Outra coisa, senhor presidente, eu pedi esses dias aqui que fosse me feito uma cópia de uma determinada sessão. Aí me falaram que tem que ser feito por escrito. Então gostaria que a Secretaria também fizesse esse pedido para mim, para a Secretaria mesmo, para a diretoria da Câmara, solicitando uma cópia da sessão de segunda-feira passada. Pode ser feito? Tudo bem. Quanto a isso, eu acho que não tem problema nenhum aqui na Câmara. Só se eu passar aqui. Tem como o senhor pode passar ou gostaria que fosse direto aqui? Não, gostaria que fosse feito. Tudo bem. Pode ser direto? Tudo bem. Tudo bem. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Bom, boa noite a todos. Temos aqui colegas que foram candidatos, né? Eu tinha montado uma fala mais no sentido do dia dos professores de hoje, mas a nossa sessão acabou se enriquecendo com bastante comentários. Desta da reeleição, né, um pedido do colega lá de São João do Boa Vista, eu concordo com o vereador Denis, né, eu também não contemplo dessa mesma ideia, e eu acredito que é a luz e a lei da democracia. A gente só continua no cargo de legislativo ou executivo se assim a maioria quiser. 50% mais um. Né? Então eu também concordo com o vereador Denis, com as palavras do vereador Zé Paulo, nesse sentido, e que pessoas boas continuem sim na política, né? Pessoas boas continuem sim tentando mais uma vez e de alguma forma. Como o vereador colega Denis citou, eu na minha primeira tentativa fiquei de suplente. Tive a felicidade de poder exercer o cargo por 2 vezes chamado aqui pela secretaria. Me lembro muito bem que o colega e funcionário subsecretário dessa casa, Vanderlei, me convidou e eu fiquei muito emocionado naquela oportunidade, podendo, de alguma maneira, participar da vida legislativa, né? Poder chegar de alguma forma. O período foi curto, mas eu cheguei. E foi naquele período ali que, naquela chance, né, de ter sido chamado por um tempo determinado, porque o colega, naquela oportunidade, o vereador Hernani, havia se afastado devido a uma viagem aos Estados Unidos,
aí eu pude, como suplente, ser chamado, convidado à função, ao cargo. Então eu fiquei muito feliz, porque de alguma forma eu me senti vitorioso naquela oportunidade. E foi onde que deu gancho, que deu vontade, deu gana de tentar participar novamente, né, da eleição. Foi onde eu tive êxito e a conquista do meu primeiro cargo, da minha primeira cadeira. E acreditando que eu estou útil, que eu sou capaz e muito competente para estar servindo aqui essa Casa de Leis, eu mais uma vez tentei continuar no cargo como vereador e completo aí minha terceira campanha. Ainda muito jovem, mas não vai ser a última. Vou continuar tentando porque adoro o CACONDE e vou torcer muito para que os nobres colegas agora, os outros 9 vereadores, e aqui nós temos 2 colegas que continuarão, possam exercer um belíssimo trabalho, possam de alguma maneira reforçar o seu nome e estar de alguma maneira em vitrine para que a sociedade talvez avalie a possibilidade até da tentativa de ocupar o cargo do executivo, quem sabe. Eu já falei isso na sessão passada e volto a falar, porque acredito que temos aqui nomes para ocupar sim o cargo do executivo também, uma vice-prefeitura, quem sabe. Então fica aqui também a minha parte contrária ao pedido do nobre colega lá de São João do Boa Vista. Sobre a recontagem dos moradores, acho que o vereador Denis foi muito feliz nesse sentido. Eu acho que devemos sim, de alguma maneira, cobrar do IBGE. Eu pude acompanhar, junto com outros colegas, me lembro muito bem do Roberto, o vereador Roberto do Café, né, que acabou participando aí de várias reuniões junto do IBGE. Por sinal, uma equipe muito bem preparada, pessoas muito educadas, com reuniões muito bem preparadas também, com mídia e com muitas informações. Só que o colega Denis tem toda a razão nesse sentido e tomara que ele esteja certo, para que CACONDE realmente tenha crescido e de alguma maneira o erro do IBGE venha a ser visto aí que CACONDE cresceu. Tomara, eu vou ficar nessa torcida. Me lembro muito bem que o nosso saudoso presidente dessa casa aqui, nosso amigo Paulinho da Tita, sempre reivindicou muito isso no IBGE, e ele também chegou a participar de algumas reuniões junto de várias outras pessoas que participavam da reunião do IBGE, e o Paulinho era um que incisivamente cobrava essa quantidade de pessoas moradores de CACONDE. Ele torcia muito para que CACONDE passasse dos 20 mil habitantes, né? E que passando dos 20 mil habitantes, CACONDE ganha mais com isso. Então, parabéns, vereador Denis, que o IBGE possa dar uma resposta ainda este ano para nós, para que possamos informar a população que teremos mais uma pesquisa no sentido de enxergar o erro, ou quem sabe informar que realmente eles estão corretos. Por fim, iniciando aí pelo professor Ademir, que muito bem e muito feliz, ele usou essa palavra professor na sua campanha. Acho que a sua terceira campanha também, né? E toda vez com esse título, professor Ademir. Então, fica aqui meus parabéns, né, meus elogios aqui, que hoje Vossa Excelência possa continuar nesse ramo da educação, que por sinal faz um trabalho belíssimo, né? Tem uma liderança hoje vista na sociedade, até já ocupou o cargo de vice-diretor da Escola de Barrânia, né? E que o senhor possa estar contribuindo cada vez mais com a educação de CACONDE e de outras cidades, né? Obrigado. Já ministrou em outras cidades que eu tenho conhecimento e veio chegar aqui em CACONDE. Agradeço muito as palavras dos vereadores que falaram sobre o professor José Renato. Eu não uso esse título, mas agradeço. Hoje, de alguma forma, de brincadeira, né, o professor Ademir brincou comigo. Hoje é só o dia do professor, mas o dia já foi comemorado no dia 1º de setembro, que é o dia do profissional de educação física, que, segundo o Conselho Regional,
né, batizou essa data para comemorar o Dia do Profissional. Né? Mas eu sou muito feliz e mais uma vez eu estou recebendo os parabéns que no Dia do Professor também, que eu sou. Eu agradeço o vereador Roberto, o vereador Denis e os demais colegas, né, no sentido de respeito a essa profissão que nos dignifica muito. Né? Eu tenho muita paixão por ser profissional de educação física e receber esse título de professor. Muitos amigos não me chamam pelo nome. Né? O senhor Agostinho Tocaia me chama de professor. O senhor Zito, um belo amigo meu, trabalhou bastante aí na nossa campanha, ele só me chama de professor. E eu fico muito agradecido por isso, porque é uma palavra que conforta o nosso coração. Mas quero, de alguma maneira, também falar sobre os professores do Estado, sobre os professores municipais, sobre os professores das escolas, da escola aqui de Caconde, né, particular. Eu tive a felicidade de ser professor no Colégio Scala nos seus primeiros 4 anos. Eu fui lembrado pelos alunos lá, fui padrinho de turma 2 vezes em 4 anos, então fiquei muito feliz de ter passado por lá. Fica aqui meu agradecimento àquela instituição particular, Colégio Scala. Pude também, de alguma maneira, ministrar algumas aulas nas escolas do Estado, né, onde minha esposa hoje também é professora. Fica aqui, de alguma maneira, palavras de conforto, para que acredite sim no futuro, que a educação neste país vai melhorar e o reconhecimento profissional virá. O professor hoje ganha muito pouco, pelo muito que faz. Sem o professor, não existiria outra profissão. Primeiro, o professor. Meu amigo Roberto foi muito feliz, dizendo que aprendeu muito com pessoas que não tinham formação. E eu contemplo sua frase, simples, né, simplesmente feita assim, no calor da sessão, e eu também, de alguma forma, posso falar, porque meu pai e minha mãe também não têm formação. E eu aprendi muito e agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tive de ter os meus pais, porque conseguiram, de alguma maneira, pagar meus estudos e fazer com que eu chegasse ao ensino superior, onde que no nosso país hoje a gente não tem muitas pessoas com condições a isso. Para ilustrar um pouco mais, eu gostaria aqui de fazer a leitura de uma frase, né, de um dos professores e homens que dignificam a educação do nosso país, Paulo Freire. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Então, de alguma maneira, a educação é o carro-chefe do nosso país. Na minha página virtual, eu acabei colocando lá, de alguma maneira, de desabafo. Será que precisaremos ter no comando do nosso país, no cargo de presidente da República, ou presidenta da República, uma pessoa com o título de professor, de professora, para que a educação do nosso país possa, de alguma maneira, melhorar e ser reconhecido, que o professor possa, de alguma forma, pegar o seu salário no final do mês e poder continuar sonhando, pagar suas contas e poder continuar sonhando. Mas a realidade hoje, a mídia, em todos os canais, a internet, toda a liderança de mídia hoje no nosso país, vem criticando com palavras muito bonitas. Talvez aqui eu não estou tão preparado para fazer essa crítica, sendo hoje um dia de homenagem aos professores. Mas é uma forma de desabafo. Ficarei muito na torcida, estou findando aqui meu mandato, e ficarei muito na torcida para que os professores municipais venham ter aí em 2013, ou 2014, ou 2015, ou 2016, ou o seu direito ao plano de carreira, que é uma ferramenta que vai contribuir para a continuação do sonho do profissional, para que ele possa ali garantir os seus direitos e poder, de alguma maneira, fazer contas para a sua aposentadoria e entender que aquele período é vantajoso a ele parar ou não.
Me desculpa pelo desabafo, sendo hoje o dia de comemoração. Mas fica aqui meu forte abraço a todos os professores. E eu vou dar o nome de uma pessoa, né, que usou também o título de professor, que é meu primo Luizinho. Professor Luizinho, hoje suplente, né, 2013, iniciará como suplente dessa casa, com o título professor. E fiquei muito feliz também de mais um continuar como suplente, que é o professor Ademir. Então, teremos 2 suplentes com o título professor vereador. Então, eu tenho certeza que, sendo suplente, de alguma forma, quem sabe, da forma mais positiva possível, amanhã ou depois, possam estar contribuindo com os trabalhos dessa casa. Professores que acontece, fica aqui minhas palavras registradas, gravadas, e quem sabe um dia, na internet, a gente possa estar trocando palavras de elogios uns aos outros e comemorando a nossa tão sonhada valorização profissional. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Tudo bem. Eu também não poderia deixar registrar aqui os meus sinceros parabéns a todos os professores. Porque entendo que exercer a profissão de professor hoje realmente é um sacerdócio. Porque não é fácil, e eu pude vivenciar isso por 15 dias. Apesar de acharem que eu sou uma pessoa calma, tranquila, eu fui experimentar ser professor de catecismo, né? Que era bem menos significante, mesmo porque era coisa de 1 hora. Mas foram 15 dias o suficiente para mim jogar a toalha e ver que não é uma coisa para mim exercer. Não conseguiria nunca ser um professor. Então essa simples experiência me fez valorizar cada vez mais quem exerce essa profissão. Realmente é difícil, e principalmente, como diz o rapaz lá eu sou do tempo que a honra não sei o quê, eu sou do tempo que o professor era valorizado. Porque me lembro muito bem, quando eu tinha lá os meus 10 anos, isso há 50 atrás, quando se via falar, pô, fulano, filha de fulano se formou, ela é professora, ou ele é professor. Eu acho que era mais gratificado, ou mais elogiado, como hoje quando se forma um médico. Realmente, naquela época, no meu tempo, o professor era valorizado, coisa que eu não vejo hoje. Ouço muito hoje reclamações aí, não, porque professor isso, professor não sei o quê. Só que não se valoriza, e o valorizar que eu digo, não é só no dinheiro, não, é o valorizar também no elogio, no apreço, ou nos pais reconhecer os ensinamentos que seus filhos estão recebendo. Isso aí a gente não vê hoje mesmo. E até então, conforme eu dizia lá nos meus 10, 15 anos que eu me lembro, o professor realmente tinha esse valor. Era uma pessoa de destaque na sociedade, coisa que hoje não ocorre. Então eu quero, em cima disso, deixar uma vez mais os meus sinceros agradecimentos e os meus parabéns a vocês que exercem com brilhantismo essa profissão, que eu chamo realmente de sacerdócio. Só, senhor presidente. Senhor presidente, para ordem. Concedido. Só voltando o assunto do IBGE, o Denis, como diz o professor Zé Renato, foi muito feliz de já estar pedindo isso, porque nós acreditamos que tem mais de 20 mil habitantes mesmo em Caconde, e na época que eu e o Zé Renato fizemos uma parte, o Paulinho da Tita, a gente cobrava demais da conta para que passasse de 20 mil habitantes, porque acima de 20 mil habitantes tinha uma arrecadação maior, o município tinha uma arrecadação maior. Aí, conversando com o diretor, isso aí foi mudado. Só tem uma arrecadação maior, o município só tem uma arrecadação maior acima de 30 mil habitantes, foi mudado isso aí. Então, de certa forma, se tiver 18 ou tiver 29, vai estar do mesmo tamanho a arrecadação do município. Só isso, muito obrigado. Finalizando então, eu acho que quanto ao ofício que nos foi enviado, eu não concordo também,
Pois se o candidato trabalha pela população, eleito pela população, quem deve observar se ele deve continuar ou não são as pessoas. Eu acho que se a pessoa trabalhou bem, fica. Se as pessoas acharem que não tanto, que mudem, que dê uma chance para ele numa outra época, se achar que ele merece voltar ou não. Então acho que as pessoas que devem analisar, a população da cidade que realmente convive com ele, e como mostram em todos os lugares, quem realmente trabalha e merece o respeito, eles retornam. Então acho que deve ficar por aí. Quero parabenizar a todos pelas indicações e moções aprovadas. E também pelas discussões que foram colocadas aqui hoje, que foram discussões importantes e de uma forma muito bem colocada. Essas discussões hoje eu achei muito válidas. Quero parabenizar, então, principalmente aqui, eu acho que nesse momento, a todas as pessoas que nos ensinaram, que não só os professores que têm seus diplomas ensinam, mas na realidade todos ensinam. A gente aprende um pouquinho com cada um deles. E nessa Câmara também, eu aprendi muito, muito com os meus colegas aqui, com a plateia, com os diretor e o subdiretor da Câmara. Todos me ensinaram. Então acho que a cobrança nos ajuda. Então acho que todas as pessoas conseguem ensinarem muito bem. Agora eu quero parabenizar também os professores. Eu acho que é uma profissão muito importante, difícil, mal remunerada, e infelizmente os professores não têm o respeito que merecem. Então hoje eu acho que está totalmente desvalorizado. Eu posso falar até que é uma vergonha saber que aqui no nosso município, Caconde, que sempre formou tantos professores, hoje se falta um professor, não tem um substituto para colocar no lugar. Porque a profissão está tão desvalorizada, tão jogada, que não tem ninguém querendo formar como professor mais. Isso eu posso falar e afirmar que, nesse tempo aí que eu tive afastado para concorrer às eleições novamente, no meu cargo que eu tenho em Barrânia, período noturno ficou sem professor de matemática. Então é para a gente observar, se Caconde está dessa forma, imagina nos locais maiores. Então acho que merece reconhecimento. Eu acho que os governantes também têm que pensar um pouco mais, porque senão essa profissão é uma profissão, pode dizer que está falindo. Então, todas as pessoas, todos os cargos, todas as profissões necessitam de um professor. Então, eu acho que essa profissão tem que ser um pouco mais valorizada. Aliás, pouco não, muito. Agradeço a presença de todos novamente, e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.